Ok, retomou a gravação, retornamos agora, tá? Trazei um pouquinho, estava conversando um pouco, fui tomar um café, atrasou um pouquinho o início, mas eu acredito que todo mundo já esteja presente. Então, o que que a gente fez? A gente finalizou a primeira parte da aula, antes do nosso intervalo, todos os conceitos, a gente falou um pouquinho da disciplina, falou e terminou falando da questão dos conceitos de Lama-One, que eles já estão certamente ultrapassados, e hoje a gente fala em redes de computadores, né? Eu já comecei a aula de hoje falando que aquela confusão de redes com a internet, eu acho que deve ter ficado claro, e agora o único conceito desses três aqui que permanece é quando a gente fala em LAN, ou rede interna, é muito utilizada, né? A rede corporativa ou rede interna. A gente usa um termo, em redes é bem comum no português, é horrível falar, né? O que que é uma rede interna? É quando tu não sai para fora. Daí eu quero brincar e daí tu entra para dentro. O não sair para fora em redes, apesar do português estar errado, mas em redes, o não sair para fora é quando tu tá com uma rede local sem acesso à internet. Tá? Isso é bastante utilizado. Então, este conceito se fundiu com o conceito de LAN. O resto a gente chama tudo de rede e, infelizmente, muitas vezes chama tudo de internet. Mas agora você já tem essa noção do que é constituído uma rede, qual é o conceito de rede e o que o diferencia da internet e, principalmente, o que diferencia de sistemas distribuídos. Basicamente, essa primeira parte a gente afirmou os conceitos para vocês terem esse entendimento. Eu sei que é bem básico, é bem simples, mas ele é incremental, certo, pessoal? Então, acreditem em mim, vocês vão, à medida que vocês vão lendo, vocês vão criando outros subsídios para quando eu chegar em abrir um protocolo, lá em cima um HTTP, e vocês fazerem uma transmissão, ou vocês fazerem um traceroute, vocês entenderem todas esses conceitos na pilha de protocolo. Legal. O que ficou para a segunda parte aqui, depois do intervalo, é que você, para comparar algo, você tem que definir critérios, ou tem que definir parâmetros, para te ser justo nesta comparação. Em redes não é diferente. Então, como eu posso comparar duas redes distintas? Tipo assim, qual é a melhor rede, a rede A ou a rede B? Daí tu vai me fazer, se eu te pergunto isso, tu vai me perguntar assim, ó, depende. O que que tu quer avaliar? Se você não quiser avaliar nada especificamente, geralmente a gente associa uma rede melhor que outra em termos de throughput, de vazão, leia-se velocidade. Que é o que a gente faz continuamente, né? Quantos mega é a tua internet em casa? A gente pergunta isso direto. O meu é 100, o meu é 200, o meu é 500 mega. Então, a gente associa isto como um ganho, como uma rede, como um parâmetro dela ser melhor que a outra. Se você não associa, você simplesmente vai ficar restrito à velocidade. No entanto, vocês vão verificar que só a velocidade, mais adiante, quando eu começar a abrir os protocolos, vocês vão entender que uma rede não basta ela ser veloz. Ela tem que ser determinística ou probabilística. Não adianta eu ter uma rede probabilística veloz, eu prefiro ter uma rede determinística um pouco mais lenta. O que que é isso? Probabilística, tu tem uma probabilidade de transmitir. Qual é essa probabilidade? Bom, isso é um cálculo matemático que o protocolo faz baseado em várias circunstâncias, inclusive em número de usuários que estão naquele momento. O que que é uma rede determinística? Tu tem um determinismo. Por exemplo, eu garanto que em 10 milissegundos tu vai transmitir. Talvez menos, mas nunca mais. Aplicações críticas. Por exemplo, um controle de uma caldeira que chega em 150 graus, ela explode. Eu não posso usar uma rede probabilística. Só para vocês terem ideia, a internet é probabilística. O CSMA-CD, que forma a Ethernet. Internet é uma coisa, Ethernet, uma tecnologia de rede que vocês usam em casa. Pode ser Ethernet, Gigabit, Ethernet. Desculpa, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit. 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit. Possivelmente a grande maioria de vocês já tem giga. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. Essas são redes probabilísticas. Elas não garantem que em um determinado tempo tu vai executar uma ação ou não. Simples para entender isso? Vocês estão acessando um site, um dia está mais rápido, outro dia está mais lento. Um minuto está mais rápido, um minuto está mais lento.
Daí tu vai dizer, o meu ping, para quem é jogador, quem joga online, né? Primeira coisa que olha é o ping, qual é o teu ping? O teu ping, quanto mais se aproximar de zero, melhor. Mas o que é isso, esse ping? Ping nada mais é que um pacote, agora falando termos técnicos para vocês não entenderem nada mesmo, e depois a gente constrói isso. O ping nada mais é que um pacote ICMP, que vai da origem até o destino, volta e ele dá um tempo. E ele faz isso uma sequência de vezes e dá uma média de tempo. Ou seja, você sai da origem, vai até o destino e volta o pacote, ele te dá uma fração de segundos. O meu ping está com 20 milissegundos. É um ping bom, é um ping baixo. O meu ping está com 300 milissegundos, é um ping alto. Tá? Mas é alto para quê? Dado a particularidade da tua aplicação. Quando eu botar em jogo, tu não vai matar o cara lá, porque o teu ping está muito alto. No momento em que tu deu a questão até se efetivar o comando, tu vai num servidor, num jogo no servidor, ele vai dar pau. Bom, se eu estou com uma aplicação crítica, eu não posso ter uma aplicação, uma rede probabilística, eu tenho que ter uma rede determinística, com determinado delay. Por que eu fiz toda esta parte? Só para mostrar que isso é um mundo real. Mas como eu posso comparar? Eu comparo definindo parâmetros. Em redes de computadores, nós temos 2, 4, 6, 7 parâmetros clássicos para utilizar, para comparar se uma rede A é melhor que uma rede B. A primeira delas, como sempre, né, pessoal, é o custo. Custo monetário, né, cara? Essa pergunta sempre é clássica, né? Eu acho que em toda a área de computação, o volta e meia, eu acho que vocês, como estudantes, são inquiridos aí por parentes, né? Vizinho, amigos, né? Eu preciso comprar um notebook, o que eu compro? Cara, eu adoro essa pergunta, né? O que tu compra? Primeiro tu tem que me dizer quanto tu quer gastar, cara. Um notebook custa de 1.500 a 30, 40, 50 mil, né? Depende do quanto tu quer gastar. Não, um que seja bom. Mas bom para quê, cara pálida, né? Quais são os parâmetros que tu quer usar? Para que tu quer usar a máquina? Qual é a tua real necessidade? Isso que a gente define um parâmetro. Geralmente esse parâmetro está associado ao custo. Então é óbvio que uma máquina de 50 mil reais tem um desempenho melhor que uma máquina de 2 mil reais. Isso é quase que natural, mas eu preciso uma máquina de 50 para dar uma circunstância? Então eu tenho que definir esse parâmetro. O parâmetro custo, agora botando na questão de redes, ele está dividido em 3 partes, em 3 grandes itens. O custo da estação de trabalho, tá? O custo efetivamente do teu notebook, do teu computador, do teu mainframe, do teu mini computador, do teu módulo processador, ele tem um custo. Ele tem um custo, o custo da interface e o custo do meio. Então, vamos falar um pouco. O pessoal tem a mania de imaginar que, efetivamente, o custo de uma rede está associado, por exemplo, eu vou dizer, aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu botar aqui a caneta. Eu tenho 2 redes. Então, não está escrevendo hoje. Não, quando ele buga, eu vou ter que contar, cara. Caneta, cor da caneta, branco é meio difícil, né? Preto. Beleza, eu tenho 2 redes, a rede A e a rede B. A rede A é de fibra ótica, tá? A infraestrutura do meio de comunicação dela é fibra ótica. A rede B é de par metálico. Par metálico, leia-se aquele cabinho, famoso cabinho azul, tá? Que vocês conhecem, com conector na ponta que a gente chama de RJ45. Eu vou fazer essa pergunta clássica aqui para vocês. Qual vocês acham que tem maior custo, a rede A ou a rede B? Qual, pessoal? Deixa eu ir lá para o chat, porque vocês não falam, né? A rede A. O Felipe falou a rede A. Tem o maior custo, de fibra ótica. Quem mais acha? Vamos abrir a votação aí. Concorda com o colega ou não? Vamos falar, galera. Abrir esse microfone, hein? Acordar, voltar. Eu concordo, Rafael. Por que vocês acham que é a rede A? De fibra ótica. Relembrando aqui, fibra ótica e par metálico, cabinho azul. Por que vocês acham que... Chute.
Mas baseado no quê? Porque é melhor, chute. E por que é melhor, Felipe? Também é chute. A gente tem a mania de achar que a fibra ótica, porque a outra é pior. A gente tem a mania de fazer essas afirmações. A gente pressupõe um monte de coisa, a gente tem algumas verdades assumidas, né? Uma delas é que sempre a fibra ótica, deixa eu ir de novo para a caneta, que sempre... Ah, mas hoje está um estresse esse negócio aqui, por que ela está assumindo caneta branca? A gente tem algumas verdades, a gente sempre assume que a fibra ótica é cara. A fibra ótica não é cara, gente. O que é caro são as conexões das fibras óticas e os equipamentos de rede que têm interface, que nada mais são que as conexões de fibra ótica. A fibra ótica, o metro, o quilômetro, às vezes, eu diria não às vezes, a maioria das vezes é mais barato que um bom par metálico, um CAT7 da vida. O que é mais caro são as conexões. Ah, mas então ela se torna mais cara. Sim, mas daí vocês entram no segunda grande verdade, e que muitas vezes a gente faz interpretações equivocadas, ela é mais segura. Segura é uma coisa muito relativa. O que é segura? Porque um cabo par metálico, ele pode ter segurança no quê? Ele pode simplesmente alguém chegar lá e plugar ele. No teu notebook, se tem um DHCP, que é um distribuidor, a gente vai ver, de IP direto, já está na rede do cara. Tu vai lá no rack, bota um cabinho, bota no teu notebook, pega um IP e resolve. Vou te dizer mais, se for uma wireless e a wireless não tiver senha, tu entra direto. Ah, mas geralmente as wireless têm senha. É, realmente. E os metálicos têm senha? Não tem. Nunca parou para pensar, tu pode chegar numa corporação, efetivamente, com o teu notebook, pegar um cabo de rede e plugar nele, se ele tem um DHCP, que 99,9% das instituições têm, ele distribui um IP, tu tá dentro da rede. Bah, é verdade, não tem autenticação nenhuma. 99% do pessoal não faz autenticação. Tem como fazer autenticação? N formas. Tá? Mais adiante a gente vai ver. Então, segurança, tu vai dizer, ah, mas a fibra ótica ele vai ter que ter um conector especial, o notebook dele geralmente não tem um conector, uma placa de rede com entrada de fibra ótica, isso restrita a servidores e o equipamento de rede. É verdade. Talvez isso está incutido à segurança. Ah, e a outra coisa, ela dá menos interferência eletromagnética. É verdade, porque a fibra ótica transmite pulso óptico, não pulso elétrico, que é o caso de um par metálico, que pode estar dentro de uma fonte de transmissão, perto de uma fonte de transmissão, que pode gerar uma interferência eletromagnética e trocar aquele 0 por 1 e 1 por 0, e tu perde os pacotes, da perda de pacotes, que você já deve ter ouvido falar isso em redes. Ah, é verdade. Ah, então por isso que a fibra ótica é mais cara. Não, ela não é mais cara. Se a gente for buscar, ela é mais barata que muito um par metálico efetivamente de qualidade. Então a gente tem que somar a interface e o custo de transmissão. Essa interface aqui é muito barata, uma plaquinha de rede. Hoje não se compra mais placa de rede porque ela geralmente vem já embarcada na tua placa-mãe, né? Você já tem uma on-board, que a gente chama. Mas antigamente se comprava placas de rede. Ainda se compra a placa de rede e bota no PCI da tua placa-mãe. Inclusive as gigabit, os servidores são placas, elas não são on-board. Tá? Hoje tem uma popularização de fazer isso de forma on-board. Então, a gente não tem noção do custo. Isso já vem incutido dentro do custo do equipamento, do teu computador. Mas, então, a gente tem que somar a interface com o meio. A gente, de forma equivocada, muitas vezes acha que a fibra ótica torna a rede cara. Não, é as conectorizações que se torna. Outra coisa, se essa porcaria rompe, eu até emendo esse cabo. Geralmente ele rompe ou dá problema perto do RJ45, que é aquele conectorzinho, que aqui tem todos os pares que tu usa simplesmente um clipador. Passa uma tesoura, um alicate de corte aqui, abre ele, bota um conector num clipador, fecha, conector de 30 centavos. E olha lá. E aqui, que tem um conector de fibra ótica, se rompe, eu coloco, até tem uns mais baratinhos que tu consegue enfiar a fibra aqui, literalmente, ele tá certo. Mas geralmente isso aqui tu tem que ter um microscópio para fazer essa fusão dessa fibra. E isto é caro, não a fibra. Ah, tá. Eu tenho que saber isso como acadêmico de computação. Eu não posso achar que simplesmente assumir que a fibra ótica é mais cara. Ela não é mais cara. A conectorização dela é mais cara. Então, quando eu falo em custo, eu tenho que levar esses critérios
A estação, a interface e o meio de transmissão, não só o meio de transmissão. Isso é um erro clássico que a gente faz no dimensionamento ou na definição do uso de um meio de transmissão ou outro. Daí eu poderia dizer o seguinte, ainda só para encerrar essa questão de custo. Nesta hora de custo, então, uma rede Wi-Fi é a mais econômica possível, porque tu não tem meio físico. É verdade. Mas depois, mais adiante, vocês já devem ter um sentimento. Alguém usa a Wi-Fi para jogar? Alguém usa a Wi-Fi para o pau, para um servidor? Ele vai dizer, bota na cabeada que é mais rápido. Por quê? Porque a cabeada roda o CSMA-CD, a wireless roda o CSMA-CA, Collision Detect CD, Collision Avoid na Wi-Fi. Eles trabalham de forma diferente. Quando eu explicar esse protocolo para vocês, que está lá na camada de enlace, a camada 2 do RMOS, vocês vão entender e vão odiar mais ainda o Wi-Fi. Eu vou mostrar para vocês que não tem como funcionar. Ela funciona por um número pequeno de usuários. À medida que ele aumenta o número de usuários, ele enfilera isso e aumenta o delay, aumenta o ping de vocês. Perde pacote, porque tem rádio interferência em cima disso. Por N motivos. Isso eu tenho que saber? Tem que, senão tu não vai fazer um projeto de rede legal, tu não vai definir uma infraestrutura legal, tu vai botar a tua aplicação rodando em cima de uma rede Wi-Fi de maior qualidade e vão dizer que a tua aplicação é ruim, não é a rede. E ela não é que a rede é ruim, o protocolo não foi feito para aquilo. Então, entendendo infraestrutura de redes, eu consigo chegar em algumas conclusões e não assumir umas verdades que muitas vezes não são nem sequer verdades. A gente consegue desbancar isso tecnicamente. De novo, este é o diferencial quando tu tem o conceito na ponta do lápis, né? Você estudou redes, você não simplesmente fez um cursinho para montar uma infraestrutura de rede, eu vou botar aqui porque é mais barato, vou botar essa porque dizem que é melhor. Não, eu tenho que saber por que é. E para mim saber, eu tenho que saber o protocolo que roda em cima. Se a minha infraestrutura está errada, não existe melhor aplicação do mundo, vai se capenga. Tá? Esse é o primeiro critério. Ou melhor, primeiro parâmetro de comparação, custo. Segundo, retardo de transferência. O que é retardo de transferência? O retardo de transferência, vamos começar de trás para frente, de novo essa porcaria. Eu queria saber por que ele está me aplicando. Agora ele ficou em preto. O retardo de transferência, ele é somado pelo retardo de acesso mais o retardo de transmissão. Vamos tentar entender isso aí. Nós temos uma rede clássica, qualquer rede que vocês vão olhar, vai estar assim, uma rede. Isso aqui, acreditem para mim, é um nó da rede, tá? 1, 2, 3, para simplificar. Isso aqui é um meio compartilhado, clássico barramento. Vamos definir um protocolo de acesso ao meio, tá? Aqui rápido, que é assim, ó. Se uma estação quer transmitir, ela ouve o sinal, ouve o meio. Se o meio está livre, ela manda. Se o meio está ocupado, ele espera um back-off, que a gente chama um passo para trás, de um tempo aleatório, sorteia e tenta de novo. Por incrível que pareça, isso é o CSMA-CD que roda na internet. Mais adiante a gente vai ver. Então, assim, um quer transmitir, ele vai ouvir a rede está solta, está livre, ele manda o pacotinho dele para o 3. O 1 quer falar com o 3. Ouviu a rede, está livre, ele vai mandar os pacotinhos dele de dados lá. Mais adiante a gente vai ver o que é fragmentação, porque tu tem uma mensagem grande aqui, fragmenta em frames menor, manda para a rede, aqui faz o oposto, sobe todas as camadas, junta esses bits, forma um frame, vários frames, formam um pacote. Chegou o pacote íntegro, ele manda uma mensagem e diz chegou. O ping faz exatamente isso, bate aqui, volta aqui e diz o tempo. Se ele não chegou aqui, ou se ele faltou um bit de um frame que forma um pacote, ele tem que transmitir todo o pacote de novo. E daí o teu ping fica alto. Tá? Basicamente é isso. Pois bem, entenderam o meu protocolo aqui sem muitas delongas? No 2 vai querer transmitir, nesse momento ele vai ver o meio está ocupado, vai esperar um tempo aleatório, vai tentar de novo, está ocupado, vai esperar um tempo aleatório, vai tentar de novo, está ocupado, vai esperar um tempo aleatório. É sempre um tempo aleatório? Não, é um tempo aleatório exponencial, ele vai aumentando aqui o tempo. Primeiro ele espera, por exemplo, 1 segundo, depois 3 segundos, depois 10 segundos, depois 15 segundos, depois 100 segundos. Mas ele vai até quanto?
truncado, por exemplo, ele trunca em 100, não é em 100, mas eu só estou dando um exemplo. Ele volta de novo em 1 para 2, 3, isso é uma rede probabilística. Tu tem uma probabilidade de transmitir. Legal, entendi esse meu protocolo exemplo? Agora eu vou ver o que é o retardo de transferência. O retardo de transferência é o tempo em que o 1 decide transmitir para o 3 e que efetivamente o 3 recebeu o pacote que o 1 transmitiu. Mas o retardo de transferência é a soma do retardo de acesso. O retardo de acesso é esse tempo aqui, ó, do tempo em que ele decidiu transmitir e ele encontrou o meio livre, que pode não encontrar, pode fazer várias tentativas e vai aumentando o tempo aleatório. Então, aqui tu tem um tempo, e depois, quando ele pega o meio está livre, eu vou transmitir do momento em que ele pegou o meio e o 3 recebeu, é o retardo de transmissão. E o retardo de transferência é o retardo de acesso, R aqui, desculpa, R, o retardo de acesso mais o retardo de transferência, retardo de transmissão dá o meu retardo de transferência. Daí tu vai me dizer, mas isso é sempre o mesmo? Não. O que é sempre mesmo é o retardo de transmissão, que dado um determinado meio, se é fibra ótica, se é par trançado, se é um CAT5, se é um CAT7, ou se é outro meio, o Wi-Fi, né, que é o Spectrum, cada um tem uma taxa de transferência que o meio vai definir. Mas no par metálico, a taxa, o retardo de transferência sempre é fixo. Na fibra, o retardo sempre é fixo. O que vai variar é o retardo de acesso, se a tua rede está mais congestionada ou menos congestionada quando a rede é probabilística. Olha só o rolo que é. Daí, de novo, se eu tiver uma rede probabilística de... Agora você já tem condição de responder. De 100 megabits por segundo, e uma rede determinística de 10 megabits por segundo, qual rede é melhor? O que vocês iriam me responder? Vamos lá para o chat, né? Onde é que vocês estão? Vamos lá, qual é a resposta? Recapitulando a minha pergunta, tu tens uma rede probabilística, que eu já expliquei agora o que é, que tu tem uma probabilidade de transmitir, e tu tem uma rede determinística. A probabilística é de 100 megabits por segundo. A determinística é 10 megabits por segundo. Qual vocês acham que é melhor? Vamos responder. Depende. Ó, o Rafael já pegou a ideia. O que é melhor para ti? É mais segura? É mais econômica? Ou, não, eu vou dizer assim, ó, não depende de nada, porque eu poderia, tu fizesse a pergunta correta, eu poderia dizer o seguinte, tu disse que é a probabilística de 100 megabits, tá? Eu vou te dizer, não, a outra é mais segura. Mas tu não me falou que tu queria em termos de segurança. Quando eu não falo qual é o meu critério, vocês assumem que a melhor rede é a que tem um desempenho maior, desempenho à velocidade. Daí tu vai olhar, de um lado 100 e do outro 10. A de 100, né, Salzinho? Não. Talvez seja a de 10. Porque na de 100 tu tem uma velocidade rápida, 100 megabits, 10 vezes mais rápido que uma de 10, mas tu tem uma probabilidade de transmitir. E se tu for azarado e nunca pegar aquilo ali e ficar aumentando o tempo parado? Numa determinística, então, é melhor ir a 10 por hora, né, do que a 100 e nunca ir. Eu tenho que calcular tudo isso? Tem que. A tecnologia de uma determinística é mais cara também. A Ethernet que vocês usam é probabilística. Mais adiante a gente vai melhorar isso. Eu só preciso deste conceito, eu só preciso dessas afirmações aqui, pessoal, para dizer que eu tenho que avaliar o retardo de transferência, tá? Não só o retardo de transmissão do meio. Quanto tempo eu demoro para ter acesso a esse meio? Se for uma probabilística, aqui já tem isso. Se for uma probabilística, isso é indeterminado, é uma probabilidade de eu transmitir ou não. Evidentemente que tu vai ter um tempo, a gente está falando em microsegundos, em milissegundos, tá? É a mesma velocidade dos ping lá. A gente está falando em alguma coisa, 1 segundo dividido por 10, por 100, por 1000, muitas vezes. Esse que é o delay que tu está esperando lá, pessoal.
Mas assim, ó, se tu tem várias, aumenta muito o número de estações, a tendência é esse tempo demorar. Vai dar um retardo na rede. Qual o retardo? De transferência, que é o AD acesso. Geralmente o que muda na rede é o acesso. Aqui na determinística, o acesso é determinístico. Eu digo, em 10 milissegundos transmite. O que acontece? Geralmente a gente trabalha com pooling. O que é pooling? Primeiro um trabalha por 3 milissegundos, depois o 2 pode trabalhar por 3 milissegundos, depois o 3 pode trabalhar por 3 milissegundos. Então, na pior das hipóteses, o 3 vai transmitir aqui, o 4, vamos botar aqui o quarto. O quarto vai transmitir em 3 vezes 3, 9. Em 9 milissegundos ele vai, no máximo, porque cada um só pode transmitir por 3. Ou menos se nenhum dos 3 anteriores dele transmite. Isso é uma rede determinística, eu sei como determino o tempo máximo. Daí eu sei o retardo de transferência e eu posso comparar se essa rede é melhor ou não. Olha só os critérios, o estudo que tu tem que ter para saber isso. Daí, na hora de comprar uma rede, se eu vou comprar uma rede ATM, eu vou comprar uma rede FDDA, eu vou comprar uma rede Ethernet, a grande maioria das redes são Ethernet, dado o custo. Existem outros tipos de rede? Claro que existem. Mas elas são mais caras. Por que o pessoal não usa? Porque elas têm as interfaces mais caras, tem a conectorização mais cara, tem o protocolo que roda mais complexo nos equipamentos de rede, que tem que ter mais processamento e automaticamente custam mais caros. Isso você já deve ter sentido, mais adiante a gente vai falar, quando falar também da camada de enlace. Por que tem switches que custam R$100, que tu compra, bota em casa e diz, comprei um switch, e tem switches que custam $10 mil, mas é um idiota, comprou um switch de $10 mil para botar na empresa. Mais adiante vocês vão entender que aquele switch de 100 pila, ele não é switch, é um hub. Um só transmite por vez. Mas mais adiante a gente vai conseguir entender quando eu abrir as pilhas e entender os protocolos, daí tu consegue fazer um projeto de rede legal. E tu consegue ter domínio e entendimento do que tu está propondo lá. Tá certo? Também não vamos se estender muito no retardo de transferência, que tem mais coisas. Isso eu já falei. Desempenho, tá certo? Desempenho. Existem várias formas de medir o desempenho de uma rede. O que eu falei antes, qual rede é melhor, A ou a B? Qual tem o melhor desempenho? Eu posso dizer qual é o melhor desempenho em preço, custo, melhor desempenho em retardo de transferência, melhor desempenho em segurança, menor desempenho em confiabilidade, mas se eu não mencionar um critério específico e pergunto para vocês qual rede é melhor, A e B, as duas características, vocês vão vincular desempenho à capacidade efetiva de transmissão. Throughput e vazão. Aquela pergunta cretina que eu fiz antes, a rede de 10 megabits e de 100 megabits, qual tem o melhor desempenho? Se eu não mencionar no que, tu vai dizer de 100, porque 100 é maior que 10. Ah, mas se eu vou pedir mas em retardo de transmissão? Ah, bom, retardo de transmissão, eu tenho que ver o retardo de acesso. O retardo de acesso, se for de determinística, é fixo. Se for probabilística, é variável. Então, aquela ali vai ser mais lenta. Eu tenho que construir o meu raciocínio em cima desses critérios. Então, a pergunta que a gente sempre brinca é, depende. Daí tu vai dizer assim, ó, mas depende do quê? Pergunta para o cara que está te fazendo a pergunta. Mas e se ele não me fez? O Saldo fez uma pergunta numa prova. Qual dá umas características da rede A e rede B? Qual tem o melhor desempenho? Se o desempenho for a capacidade efetiva de transmissão, o melhor desempenho é da rede A. Pronto, tu justificou. Não sei se vocês já leram o livro do Bill Gates, né? O pessoal sempre diz que o Bill Gates é um cara visionário, etc, e tal. E no livro dele, nas palestras dele, ele fala assim, ó, eu não sou visionário, cara. Eu faço porque existe uma probabilidade em tu jogar o teu dardo e tu acertar o alvo. Agora, se eu botar o alvo antes e botar efetivamente o meu dardo lá, eu tenho um acerto uma assertividade maior. Claro, o que ele está dizendo com isso? Ele tem que ditar a tendência de mercado, tá? O Bill Gates, o Steve Jobs, são os caras que ditavam uma tendência de mercado, não é que eles aceitam, eles acertam. Eles dizem o que vai ser a tendência. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Quando alguém te fizer uma pergunta, contextualiza a tua resposta que tu não tem como errar. A rede A é melhor no critério YX
delta. Daí o cara não tem que dizer que está errado, tu está justificando onde ela é melhor. Ah, mas eu queria melhor em segurança, mas tu não me disse isso. Eu estou dizendo que A é melhor em A, em B e em C. Nesses critérios, A é melhor que B. Traça um perfil, contextualiza, dá os critérios, os parâmetros bem claros. Daí tu não tem como errar. E isto vai ser usado na vida profissional de vocês, na definição, por exemplo, de uma infraestrutura de uma rede interna corporativa de uma empresa. Tá certo? Aqui também tem outra máxima, né? Isso a gente brinca, né? Quando o cara te pergunta assim, qual é o melhor vinho? O mais caro. Pode ter certeza, né, cara, que isso vai dificilmente, não que todos os caros sejam bons e não tenha baratos que não possam ser, mas geralmente em redes isso é a mesma coisa. Quando tu tem um alto custo, tu tem um alto desempenho. Com raríssimas exceções, isso é uma coisa linear. Quanto mais caro, maior desempenho, tá? Então, beleza. Quando a gente fala em desempenho, a gente fala muito nesse termo, eu coloquei aqui, vocês vão ler bastante, throughput, né? Que é o termo em inglês para vazão, ou taxa de transferência, capacidade real de um dado momento. Qual é o throughput da minha rede? Gigabit Ethernet. O throughput da minha rede Gigabit Ethernet, em tese, seria 1000 megas, 1 giga. Em tese. Tá? Quando a gente já entendeu como trabalha o CSMA-CD, vocês sabem que a gente brinca assim que 80% do tempo da rede, ela não está fazendo nada ou ela está congestionada. É sério. Porque se tu trabalha com acesso ao meio, tu vai ter, tá, alguém está usando? Se alguém não está usando, eu vou usar. Alguém está usando? Espera um tempo aleatório. Se quando tu bateu, o cara está usando e parou de transmitir, tu soltou um tempo aleatório, o que vai acontecer com a rede? Tu está contando um tempo aleatório, que é por demanda, isso, e a rede está livre. Então a gente brinca, 80% do tempo, brinca não, isso tem cálculos estatísticos que mostram. A Ethernet, o CSMA-CD, 80% do tempo da rede, ou ela está congestionada ou ela não está fazendo nada, porque está todo mundo no back-off. Daí tu começa a entender como funciona e não fica tão bravo com os administradores de rede. O protocolo não funciona. Daí tu vai dizer, mas Sausen, por que eles criaram um protocolo tão porco? Porque é simples. Ele é um protocolo simples que roda em qualquer hardware e o hardware tem um custo. Então, se eu quiser um protocolo mais complexo, eu tenho que ter um hardware mais potente que custa mais. Por isso que tem switch de $100 mil e tem switch de R$100. Vocês não acham que o desempenho é o mesmo? Tá certo? Beleza. Desempenho, a gente já falou. Agora, estamos chegando já no final dos critérios. Esse aqui é bem interessante. Confiabilidade, tá? É muito comum tu dizer assim, ó, mas eu quero que vocês façam um projeto de rede, uma infraestrutura de rede aqui para minha empresa, que ela seja confiável. Confiabilidade tem a ver com redundância, tá? Por exemplo, vamos pegar um notebook aí, um computador, um desktop. Como é que tu quer ter uma confiabilidade em nível de energia dele? Bota uma fonte boa, uma 80 Plus aí, né? Quem é gamer aí vai pegar placas de rede e vai botar efetivamente fontes boas aí, as 80 Plus. Por quê? Porque ela tem um desempenho melhor, ela entrega até 80% da capacidade nominal e ela é mais segura, tem componentes mais caros. Tá, mas ela pode queimar? Pode. Como é que eu faço? Bota 2 fontes, isso se chama redundância. Servidores têm 2 fontes, porque se uma queima, a outra entra já. Elas trocam hot swap. O que é hot swap? Não preciso desligar o servidor. Eu saco fora uma fonte, coloco a outra fonte lá, ela continua trabalhando. Quando uma falha, a outra assume. Então, confiabilidade em redes, em equipamento de redes, é redundância. Aqui em casa eu já falei, eu tenho a clique rápido. Já aconteceu para mim dela cair. Se ela demora muito, o que eu faço? Eu tenho uma redundância. 4G. Boto no computador, o que é? Mas daí por que tu não usa só o 4G? Porque o 4G ele tem um desempenho pior do que efetivamente hoje a minha rede. Então ele é redundante. Eu não tenho como dar confiabilidade sem ter redundância. Isso é um princípio clássico em redes. Então se tu quer ter confiabilidade, principalmente em acesso externo, tu tem que ter 2 enlaces. Um de contingência, que a gente chama, geralmente mais barato e mais lento, que só vai ser usado quando um cair. Tá? Beleza. Agora, isso em redes, tem outros critérios de confiabilidade que a gente usa. São dois acrônimos, né? Redes também, pessoal, eu não falei no início, assim, mas redes é sopa de letrinha. E sempre é sopa de letrinha, vocês não têm que decorar,
tá? Tu não tem que saber decorar o que é um MTBBF e um MTTR. Tu sempre vai olhar o acrônimo nele, obviamente que ele é geralmente em inglês, né? O que é? Médio time between fails. Tempo médio entre falhas. Joia, o que é o tempo médio entre falhas? É o tempo médio entre a ocorrência de uma falha e a próxima. Isto é um parâmetro. O que vocês acham que tem que ser um bom MTBBF em redes? Alto ou baixo? Vamos lá, deixa eu voltar para vocês, vamos ver se vocês entenderam. Vou perguntar, o que é um bom MTBF, que é o tempo médio entre falhas? Um tempo alto ou um tempo baixo? Estou olhando para o chat agora, já que ninguém quer falar comigo hoje. Alto? Concordo com o Rodrigo, pessoal? Podem botar no chat. O Rafael não concordou. Mas o Rodrigo está certo, Rafael. Quanto mais alto for o tempo entre falhas, melhor. O que quer dizer isso? Um tempo, por exemplo, de 100 dias. Um MTBF, tempo médio entre falhas de 100 dias. Falhou hoje, só vai falhar de novo daqui 100 dias, em média. Isso é excelente. Agora, um MTDR, que é o tempo médio para reparo, por exemplo, quando ocorre a falha, qual é o tempo médio para reparar? Quanto menor, melhor. Exemplo, o MTBF de uma fibra ótica é altíssimo, porque a ocorrência de erros nela é pequena, só quando ela rompe. Ela tem imunidade de eletromagnetismo, por exemplo, dificilmente vai te dar erro. Já o MTDR, o tempo médio de reparo de uma fibra ótica é alto. Isso é ruim. Porque quando ela falha, digamos, um rompimento, eu tenho que chamar uma equipe técnica com equipamentos especiais para fazer a fusão. Mais adiante a gente vai falar, a gente está falando em 30 micra, tá? 30 micra, pessoal, é menos que a espessura de um fio de cabelo. E a criatura tem que fazer uma solda ali. Então, ele tem que ter um equipamento especial, não é uma coisa trivial. Se não é uma coisa trivial, o MTDR dela, que quando ocorre uma falta, é alto. Então, esses são dois critérios, tá, de confiabilidade, que tu pode medir a confiabilidade da tua rede. Então, agora nós somos 10h05, a gente tem um tempo, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês olharem esta tabela aqui, e responderem para mim aqui. Qual rede você escolheria? Tá? A rede A, a rede B, a rede C ou a rede D? Tá? Aqui está o MTBF e o MTDR. Daí tu vai me dar um conceito, tu vai dizer, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta, ou vice-versa. E vai justificar isso. Depois a gente vai daqui, agora são 22h04, às 22h14 a gente vai discutir, eu vou dar 10 minutinhos para vocês pensarem e vocês preencherem isso para depois vocês falarem. Vamos ver se vocês conseguem também abrir os áudios para falar, porque um chat vai ser com certeza difícil, tá certo? Vamos ver para ver se efetivamente vocês entenderam o que eu expliquei. Vamos fazer esses exercíciozinhos aí. Eu parei de compartilhar, daí vocês não vão ver a tela. Mas esses slides vocês sabem que tem lá no Classroom, né? Mas caso vocês não tenham acesso, eu vou deixar aqui para vocês fazerem um rabisco aí no caderno, numa folha, no editor de texto, como queiram. Me responda isso aí, 10 minutinhos. Enquanto isso, eu descanso a voz.
E daí, galera, conseguiram terminar já? Finalizaram? Vamos lá, vamos acordar, vamos responder. Acho que sim. Bota a mãozinha aí, levanta a mãozinha aí quem conseguiu terminar aqui, assim, ó, tchum, pelo menos. Aí, vê se estão acordados mesmo, né? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Já que vocês não estão muito afim de abrir o microfone, fazer um jogralzinho aqui e vamos tentar achar... Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado. Vamos fazer o seguinte, para ficar assim. Daí eu consigo pelo menos ver. Tá, beleza, levantaram a mão. Vamos responder em conjunto aqui, tá? Vocês podem usar o chat aqui para me dar um conceito, tá? Pois bem, a rede A, o MTBF, de novo, deixa eu pegar. Eu não consigo escrever, é só quando está em módulo de apresentação. Isso que é o ruim. Mas vamos lá. A rede A, o MTBF, que é o quê? O tempo médio entre falhas é alto. Ou seja, quando ela falha, demora um bom tempo para ela falhar novamente. Isso é bom ou é ruim? Podem me responder no chat. Bom. Isso é bom. Já o tempo de médio de reparo também é alto. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, o que acontece? Não adianta para mim escrever, pessoal, eu vou ter que botar em full screen aqui, senão ele não deixa eu escrever. E, consequentemente, nós não podemos ficar com as duas. Deixa eu voltar para cá. Voltar para cá, pegar minha canetinha. Hoje o Tico e o Teco estão brigados, né, cara? Eu tô brigando aqui com o meu... Deixa eu tirar do coisa, botar no modo de apresentação, pegar a canetinha. Caneta, espero que ela esteja preta. Não está preta. Cor da caneta, preta. Hoje só tá me sacaneando esse negócio. Vamos lá, então. Agora vamos fazer aqui juntos. A gente viu que o MTBF alto, vocês falaram que é bom. Vamos botar um maisinho. O MTDR, que é o tempo médio para reparo alto, é ruim. Quer dizer que quando falha, demora muito para voltar. Vamos para o próximo. A rede B. O MTBF é baixo. Se é baixo, ela falha e logo falha de novo. Isso não é muito bom.
Já o MTDR é baixo. Quando ela falha, ela volta rápido. Tem que pensar, então. Então, o que acontece nessa rede aqui? Ai, meu Deus do céu. Ela falha bastante, mas quando falha, eu volto rápido. Bom, vamos dizer que isso aqui é uma rede mais ou menos. Não é legal ela falhar bastante, mas se ela voltar rápido é bom. Então, vamos botar mais ou menos aqui, porque eu não sei as outras ainda. Vamos fazer a mesma coisa em cima. Quando o meu tempo médio entre falhas é alta, é bom, mas ele demora também para falhar. Ou seja, falha pouco, mas quando falha, fica muito tempo parado. De novo, eu não estou bem certo, então é mais ou menos. Vamos continuar. A rede C, ela tem um MTBF alto. Isso é bom. Então, os intervalos entre as falhas são elevados. E tem um MTDR, quando ela falha, ela volta logo, porque ele tem um tempo entre o reparo baixo. Isso também é bom. Mais com mais, dá mais. E agora, a última rede, a D, ela tem um MTBF baixo, vive falhando, é horrível. E um MTDR alto, é horrível, porque ela vive falhando e quando ela falha, ela ainda demora para voltar. Bom, aqui eu tenho duas grandes verdades, tá? Esta aqui, com certeza, é a pior rede, porque ela falha bastante e quando ela falha, ela demora para retornar. Então, eu colocaria isto em quarto lugar, última opção. Logo, a melhor aqui, indiscutível, é a C. Olha só como eu estou argumentando tecnicamente. Por que a C? Porque ela falha, o tempo de falha entre as falhas é alto, quer dizer que ela falha pouco. E mesmo quando ela falha, ela volta logo, porque o tempo para reparo é baixo. Essa aqui é a melhor, com certeza. Essa aqui seria a minha escolha. Já as duas de cima, tanto faz. Não, tanto faz não, nós temos que dar um parecer técnico, né? Então vamos lá. Se tu optar pela A, tu sabe que esta rede falha muito, mas volta rápido. A tua aplicação pode isso? Pode ficar falhando bastante, mas quando falha, volta rápido? A tua aplicação permite isso? Pega essa aqui, então, como segundo lugar. Se for o caso. Agora, se ela não permite que você falhe muito, você precisa que ela seja confiável, mas o dia que dá pau, tu manda todo mundo embora da tua empresa, porque ela vai demorar aqui ela falha, se é um baixo MTDBF, ela falha bastante, mas volta rápido. Falha pouco, mas demora para voltar. Já fiz a confusão. Depende da tua aplicação. Tu quer uma rede que falha pouco, é esta B, mas demora para voltar. Ou tu quer que ela não fale tanto, mas demore para voltar. Essa decisão aqui é uma decisão tua aqui, qual vai ser o segundo lugar, esta ou esta. Esta realmente tanto faz, dado a consequência que tu tem da tua aplicação. Vamos pegar o que é melhor, assim, ó. É melhor um site de e-commerce. Ela dá umas falhadinhas, tu entra lá no site, ele deu uma falhadinha, mas daí tu vai logo de novo lá e ele está liberado. Talvez você prefira isso, né? Ou será que é pior assim? Ele sempre está funcionando, agora o dia que eu for comprar lá, ele ficou o dia inteiro fora. O que é pior? Bom, essa decisão o usuário vai ter que tomar. Essa decisão é embasada em critérios técnicos, em dois critérios técnicos, dois parâmetros técnicos que estão vinculados com a confiabilidade da rede. Então, aqui não tem uma resposta fácil de A e B. As respostas fáceis são que esta aqui, com certeza, eu iria escolher, e essa aqui, com certeza, eu não iria escolher. Então, assim, pessoal, que a gente dá um parecer técnico, embasado em algo. Eu poderia ter feito esse parecer técnico, baseado no retardo de transferência, poderia fazer no desempenho, seja ele especificado pelo usuário, qualidade, ser bonito, se preço baixo, se eu não especificar, o desempenho é throughput e vazão. Então, eu defino esses critérios. E o último... Tranquilo, pessoal, isso ou não? Se ninguém deu plim, tá tranquilo. O próximo
é a questão de modularidade, tá? O que é uma questão de modularidade em redes? Daí está o exemplozinho aqui de um Lego, de um quebra-cabeça. Facilidade de modificação. Uma rede modular, ela é facilmente modificado e ela é facilmente acrescida. Então, o que acontece? Tu proporciona um projeto fácil de conceber, ampliar e realizar manutenção. Basicamente, o que é? Tu tem que tomar um cuidado em fazer uma rede modular. Qual é a ideia da rede modular? Se tu tem 3 equipamentos de rede, tu já tem um conceito modular. Se você tem um só, o que acontece? Vamos fazer de conta que isso aqui é um equipamento, vamos chamar de concentrador, porque tem concentrador do tipo hub, do tipo switch, do tipo roteador, e tem de router switch. Como vocês não sabem o que é ainda, que a gente não chegou, ou pressupõe que não sabe, eu vou chamar de concentrador. Eu tenho um concentrador só, minha rede não é nem um pouco modular, ela está conectada. Esses 4 aqui, se esta porcaria aqui falhar, cair um raio, queimar a fonte, ou queimar ele como um todo, a placa, você foi minha rede. Então, será que não seria melhor, em vez de comprar um de 4 portas, claro que ninguém vai fazer isso, comprar um switch de 4 portas, comprar 2 de 2? Ah, com certeza, porque tem uma modularidade. Você pode fazer o quê? Você pode efetivamente, inclusive, jampear ele e ampliar a tua rede de forma modular. Se essa aqui queimar ainda, se tiver porta sobrando aqui, daí tem que ter uma sensibilidade no arranjo disso, fator cagaço que a gente chama, tu pode botar todos nesses aqui, ele vai funcionar. Se tu quer fazer manutenção e tu tem 3, quer fazer manutenção, isso aqui queimou a fonte, tu liga este aqui neste aqui, tira esse aqui e vai fazer. A tua rede tem uma modularidade, não centraliza tudo em um equipamento. Depois nós vamos ver que tem conceitos de rede flat e hierárquica. O conceito flat é todo mundo no mesmo nível. O conceito hierárquico, que é que tu tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o que é? Depende do jampeamento e o equipamento que tu usa, funciona da seguinte forma. O coitado que está nessa estação aqui, ó, ele vai ter 1 hop, 2 hop, 3 hop. O cara que está aqui, dependendo do protocolo, vai ser sempre atendido antes, partindo do pressuposto que está disputando esse meio. Esse aqui está disputando com esta porta, mas esta porta tem mais 2 pendurados. Depende da tecnologia, o protocolo, isso aqui é um suicídio na rede. Isso aqui é um motivo de que a rede não funciona. É aqueles teus switchzinhos de 100 pila que vocês botam em casa e ficam empilhando um no outro. O pobre coitado que está lá no fim, depois eu vou explicar como funcionam os algoritmos de roteamento, os algoritmos de switching, em cima deles não vai funcionar. Está ali o problema de dimensionamento na infraestrutura, dado que a tua rede não pode ser modular com os equipamentos que tu está comprando. Ah, isso é um outro critério de análise de comparação de redes, tá? Vai ficar, agora ainda é conceitual isso, mas mais adiante a gente vai explicar o que é um switch, o que é um hub, o que é um router switch, o que é um roteador e qual é o custo dele e como ele implementa o algoritmo ali dentro. Se o algoritmo é complexo, tem que ter um hardware complexo e caro. Se o algoritmo é simples, ele não vai ter desempenho. Então, este é um outro critério muito importante. Modularidade. Daí aqui está, acredita, embaixo disso aqui está escrito algo, né? Cito um exemplo de uma rede com boa modularidade, a gente acabou de falar isso, né? É você criar vários módulos e conseguir jampear ou colocar elas de forma hierárquica ou de forma flat, de forma redundante, em que tu pode mexer nos módulos, facilita o teu crescimento e facilita a tua manutenção, tá certo? Quando tu compra, por exemplo, um concentrador de 10 portas e tu entra com a 11ª estação, tu tem que jogar fora ele? Não, tu tem que ter um outro que tu vai acoplar nele, só que tu tem que tomar um certo cuidado como tu vai acoplar. Se ele não vai botar uma hierarquia na tua rede. Se ele bota uma hierarquia, ele bota mais um layer. Mais um layer é mais um retardo. Aquele ping vai demorar mais porque tem que passar por 2 hops. Ah, eu tenho que pensar em tudo isso? Tem que.
A partir agora, nesse momento conceitual. No transcorrer da disciplina, quando eu mostro que é uma tecnologia, abro o protocolo, isso vai começar a fazer sentido para vocês. E a última, pessoal, eu sei que a gente já está estourando o tempo aí, está quase no final da aula aí. A última, que tem esse senhor, esse mago aí, esse mágico, né, esse vidente, né, a gente brinca muito isso em rede. Uma rede, como tem que ser concebida a nível de infraestrutura? Uma rede deve ter a capacidade de suportar todas as aplicações para a qual ela foi dedicada, isso é o mínimo, né? Então, se eu quero uma rede determinística que vai me dar um tempo de retorno, de resposta em tantos milissegundos e que eu possa botar 1047 estações, eu tenho que dimensionar nisso. No mínimo para isso. Mas daí tu tem que fazer a parte do futurismo aqui, tá? Da previsão, dessa sensibilidade tecnológica, é que além do que ela foi dedicada, ela tem que ainda o que o futuro pode requerer. Daí você foi, né, cara? Mas é isso que a gente é cobrado quando tu está administrando uma rede e definindo uma infraestrutura. Daí o cara fez, assim, umas escolhas. Deixa eu mostrar a partir disso aqui um caso que aconteceu numa consultoria uma vez que eu tive que dar numa empresa. O cara fez o seguinte, eu vou chutar aqui, eu não vou botar os valores reais, tá? Mas o cara tinha 5 quilômetros de cabeamento, tá? Dentro da empresa. Vamos chutar esse valor, 5 quilômetros. Daí o que ele fez? Ele pensou assim, pô, 5 quilômetros de cabo, cara, eu vou ter que comprar um monte de cabo. Daí tinha na época, assim, os antigos cabos, isso é verídico, não eram 5 quilômetros, tá? Mas os cabos CAT4, CAT5, tá? Que são cabos mais baratos, tá? Aqueles cabinhos azuis, todos eles são azuis, mas eles são em categorias diferentes. A categoria nada mais é o que é, fazendo uma analogia com o fio de eletricidade, é a espessura que tem dentro que vai te dar uma frequência que ele suporta. A frequência está vinculada à velocidade da rede. Por exemplo, para mim trafegar 100 megabits por segundo, eu tenho que ter um cabo que suporta no mínimo a frequência de 100 MHz, senão eu não consigo, tá? Jogando por um determinado espaço. Isso é tudo uma equação matemática, quando tu define um protocolo de acesso à rede, pessoal. A 100 megabits por segundo, eu tenho que dar uma frequência de 100 MHz em 100 metros. Tá, e se eu quiser mudar essa rede, não mais para 100 megabits, mas para 1000 megabits, que é uma gigabit Ethernet? Bom, eu tenho que chegar a uma frequência de 1000 ou reduzir esses 100 metros para 10 metros, eu posso usar o mesmo cabo, porque eu aumento a frequência e diminuo a distância. É uma equação. Ah, como é que tu sabe tudo isso, Sausen? Por isso que a gente estuda matemática e por isso que a gente estuda os cabeamentos, os tipos de cabeamento e sabe ler isso. Isso está tudo escrito nas especificações técnicas do cabo. Aonde eu queria chegar? O cara teve a maravilhosa ideia de pegar um CAT4 e até alguns CAT5 que chega até 100 MHz de frequência, em 100 metros. Comprou todos os equipamentos de rede dele, bonitinho, legal. A maioria dos equipamentos de rede aqui, ó, alguns já vem 100/1000 gigabit Ethernet. Notebooks de vocês, possivelmente, vocês podem olhar, tem placa de o RJ45 lá, possivelmente tá, podem olhar a especificação, 100/1000, que ele tanto funciona como gigabit Ethernet, como Ethernet, ou Fast Ethernet. Tá? O que vai definir isso, o equipamento de rede? O cara já comprou esse equipamento 100/1000 e botou todos esses equipamentos, porque o cara perguntou assim, ó, tu vai rodar a rede a quanto? 100 megabits, meus notebooks, meus servidores estão tudo com 100. Beleza. Então ele chegou num cálculo, 5 quilômetros, 5.000 metros, era R$1 mais barato o CAT4 que um CAT5, um CAT6. Vou pegar isso aí, vou economizar aqui R$5.000. Vou matar a pau nesse meu projeto. Ótimo. Começaram a usar, daí viram que essa rede, aí depois de passar um ano, barateou os custos das interfaces dos servidores, as de 100 megabits, os servidores novos já começaram a vir gigabit Ethernet, esse switch, graças a Deus, tem porta gigabit, começaram a ligar, o cabo estava limitado a 100. E agora tu vai lá e explica para o teu diretor que tu tem que arrancar 5 quilômetros de cabo, substituir porque tu tem servidores e placas que suportam 1 GHz, os meus switches suportam 100 GHz, né? Desculpa, 1000 GHz, e o meu cabo não. Vou ter que arrancar a canaleta, vou arrancar 5 andares de prédio lá para mim trocar esse cabo. Isso é não ter sensibilidade tecnológica.
que o cara devia ter feito? Ter gasto um pouquinho mais, deixar principalmente o cabo, poderia até economizar nos equipamentos de rede, porque daí tu só ia trocar um equipamento de rede que é desplugar aqui, tem o custo, obviamente, mas tem noção o que é tu arrancar 5 km de par metálico, de UTP, e tudo dentro de duto? Nunca mais você acha. Tu tem que contratar uma empresa, tu tem que limpar tudo isso, tem que botar. Isso é o cara não ter uma sensibilidade tecnológica na hora da compra. Para quê? Para conceber uma infraestrutura para o que ela foi dedicada e o que o futuro possa requerer. A partir de agora, então, Salles, eu vou subestimar tudo. Não, gente, é um trade-off, né? Não posso também jogar agora, eu vou botar tudo fibra ótica. Essa seria uma saída. A fibra não tem limite. A fibra, você simplesmente troca as pontas, que é a tua interface, que é um pulso luminoso, ela vai de 1 mega até 1 tera. Não tem limite, porque o que tem limite é que a intensidade se for um laser, um pulso de LED que tu coloca, que é o equipamento. Ela não tem uma restrição. O cabo par metálico tem. Depende da categoria, as CAT definem qual é a velocidade e qual é a frequência que ela consegue operar. Isso a gente chama de sensibilidade tecnológica. Até onde eu vou superestimar minha rede e até onde eu vou economizar. Então, como vocês vão ter isso? Como vai ter isso? Isso é feeling, isso é estudo, isto é inquisição que tu tem que fazer efetivamente para o teu usuário. O que tu pretende fazer? De repente, hoje o pessoal vai me dizer, nem puxa cabo, faz uma wireless. É verdade, é mais barato. Com certeza, mas depois que eu entender como funciona o wireless, será que é legal eu perder pacote, eu ter um delay maior? A minha aplicação permite isso? Ah, mas o prédio já está construído todo ele. Ah, não, mas eu vou construir o prédio do zero. Ah, daí eu já vou puxar um cabeamento estruturado através de dutos. Isso tudo é sensibilidade, tudo isso faz parte de um projetista de rede. Para mim entender isso, para mim comprar esses equipamentos, eu tenho que ler as especificações. Para mim ler as especificações, eu tenho que saber como meus protocolos trabalham e o que eu vou utilizar. E principalmente, qual é a nova tendência, como isso vai se deparar daqui a uns anos. Certo, galera? Vamos ver como é que a gente está aqui. Descartar. Deixa eu voltar para cá, para ver a cara de vocês. 10h29. Chegamos ao final aí da primeira aula, de parte da primeira aula, tá? Dúvidas, comentários? Conseguiram acompanhar? Estão conseguindo acompanhar toda a aula? Conseguiram me ouvir bem? Truncou? Vamos bater um papo aí. Nem te ligo, né? Vocês estão aí ainda? Vamos ver as mãozinhas. Aham. Ah, acordaram, né, cara? Isso aí vai ser uma questão da prova. Ó, nos próximos 3 segundos, quem não levantar a mão tem uma questão a menos, né, cara? Não, brincadeiras à parte, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido compreender. De novo, resgatando aqui, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês está lá no Classroom, tá? Vocês sabem disso, já está os slides. Na semana que vem nós vamos nos conhecer, né, o face-to-face aí pessoalmente na aula presencial, tá certo? Daí a gente pode tirar qualquer dúvida, eu sempre faço isso no início da aula, a gente tira alguma dúvida. Tento quem não conseguiu fazer aquele exercício, evidentemente na aula fica uma interação melhor, esse exercício aqui tentam fazer, tentam entender. Não entenderam alguma coisa que o Sausen falou, a gente não terminou os slides, a gente vai começar a topologia, mas não adianta eu ficar só no monólogo aqui falando, vocês têm que assimilar, digerir isso aqui. Como eu faço isso? Dá umas passadas no slide depois com calma, tem dúvidas? Leiam lá final de semana, tiram o Soares na biblioteca, vocês conseguem acessar. O Soares é um livro clássico, antigo de redes, bem light, eu já falei, uma introdução indolor para redes. Vocês podem procurar ele, tem as versões e-books aí no Google, vocês encontram na internet tranquilamente, então podem ler. Tá ok? Se não tiverem mais dúvidas, pessoal, não tiverem nenhuma dúvida, alguma pergunta, a gente dá por encerrada a aula de hoje. Vou parar de gravar. Assim que liberar, eu segmentei em 2, né, a gravação até o intervalo e depois do intervalo, eu disponibilizo lá na página, no Classroom, na aba lá, ou no tópico de aulas gravadas. Tá ok?